Deixa eu dar só mais um exemplo, assim, de uma coisa que eu achei que ele foi um pouco infeliz. Quando ele derruba as redes sociais de pessoas como Constantino, como Figueiredo, que são pessoas que estavam ligadas diretamente a essa tentativa de golpe, que eles estavam inflamando a militância para que isso acontecesse e que eles estavam dentro do processo, eu acho que é correto, sim, ele derrubar as redes sociais dessas pessoas. Mas quando ele pega, por exemplo, uma pessoa como o Monark, que é só um cidadão falando bobagens lá no Twitter e ele derruba essa rede, eu acho que ele passa do ponto. Uma coisa é você derrubar uma rede de uma pessoa que está ligada diretamente àquilo ali, aquela tentativa de golpe, aqueles atos golpistas, né? Outra coisa é você só pegar um bobalhão e derrubar as redes dele. Então, eu acho que ele passa do ponto um pouco nisso daí. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse peso assim, de colocar Monark na mesma prateleira de um Constantino, por exemplo? Eu acredito que a gente não pode ver um comunicador como o Monark como um bobalhão que fala sem consequências. Então, ele, na época que estava no Flow... Eu usei esse termo bobalhão falando meio que de forma geral. Ok, sabe? eu entendo, mas eu entendo a sua perspectiva. Mas veja, se você tem um indivíduo que é... Vamos usar essa expressão que você utilizou. Um bobalhão, um bobo, um palhaço. E esse indivíduo utiliza um instrumento de comunicação do poder do Flow, que tem milhões, milhares de assinantes. E aquilo que ele diz, aquilo que ele propõe é tido como um ato criminoso, porque, veja, no Brasil, defender a criação de um partido nazista é crime. Sim. Então, não se pode fazer isso. Por quê? Porque o pressuposto do nazismo é a supressão das liberdades dos judeus, por exemplo. Você não pode ter um partido nazista, um conceito de nazista, sem que esse nazismo esteja, por definição, conectado com a supressão de direitos. Então, é como se você também não pode dizer, olha, eu acho que na minha liberdade de expressão, na minha liberdade de opinião, eu acredito que os negros não devem ter acesso às universidades. Ora, isso não é liberdade de expressão, isso é preconceito e racismo. Então, o indivíduo, essa é uma questão fundamental nos nossos dias hoje. A gente não pode supor que liberdade de expressão é o direito de dizer o que quiser dizer sem consequências. Você pode dizer o que quiser dizer, mas aceite as consequências que virão depois. A queda das redes sociais, o afastamento, é a consequência do uso da liberdade de expressão. Ele tinha liberdade de expressão? Tinha. Não disse o que quis dizer? Disse. Mas é por isso que a Constituição diz: é livre a expressão de todo o pensamento, vedado o anonimato. Você pode dizer o que quiser, só não pode fazê-lo anonimamente. E o que a Constituição pretende dizer com vedado o anonimato? É que está proibido que você o faça sem assumir as responsabilidades civis e criminais daquilo que você disse. Então, eu creio que a gente precisa colocar na balança isso. Então, você tem, por exemplo, o atual presidente da Ucrânia. Ora, quando ele surgiu lá, era um bobalhão também, fazendo piada na televisão. Se tornou presidente da República. É comediante ele, né? Então é isso, quer dizer, a gente não é porque o cara faz graça que o que ele diz não tem um impacto social, e todos devem estar atentos para o impacto social. Eu entendo as limitações até do Monark, por exemplo, mas ele precisa ter a responsabilidade de saber as implicações daquilo que diz, ou não ocupar uma posição que tem tanta influência como ele efetivamente tem. Você vê o caso de Casimiro, por exemplo, é outro comunicador, e aí você pode dizer que o que Casimiro diz não tem nenhuma importância, ele é um crítico de futebol, de jogos, de esportes, ou as posições políticas que ele eventualmente verbaliza são importantes, são relevantes e devem ser levadas. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast, já se inscreve no canal, clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também para assistir ao vivo todos os episódios é lá no canal Pense Diferente Podcast.
E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!